Olá! Hoje a gente vai desvendar o Cisco ACI Multipod, uma arquitetura super poderosa pensada para conectar data centers modernos, garantindo resiliência e, ao mesmo tempo, um gerenciamento totalmente unificado. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada aqui começa pelo desafio que toda grande empresa enfrenta: como conectar data centers de um jeito que seja seguro e eficiente. Daí, a gente vai analisar a decisão fundamental de arquitetura que isso exige e apresentar o multipod como a solução para esse dilema. Depois, vamos esmiuçar como ele funciona por dentro, testar ele em cenários de falha e, no final, entender por que tudo isso é tão importante. Hoje em dia, os negócios dependem totalmente da disponibilidade das aplicações. Tudo tem que estar no ar o tempo todo. E é isso que cria a necessidade de ter data center interligados, sabe? Para garantir a continuidade do negócio e a recuperação em caso de desastres. Imagina só essa cena. E se um data center inteiro simplesmente sumisse? Pois é, isso não é só uma pergunta teórica, não. É o principal desafio que leva as empresas a distribuírem suas aplicações em lugares fisicamente bem separados. E na hora de conectar vários data centers, surge aquela escolha arquitetônica fundamental. Como é que esses ambientes todos vão ser gerenciados? A resposta para essa pergunta, olha, ela define toda a estratégia de operação e de resiliência. E a escolha se resume a isso aqui. De um lado, a gente tem um sistema único, unificado, que é gerenciado por um cérebro central. Do outro, sistemas totalmente separados, isolados, cada um com sua própria inteligência. Essa decisão tem implicações operacionais gigantescas, de verdade. É exatamente nesse dilema que o ACI Multipod entra em cena. Ele é a resposta elegante, porque oferece o melhor dos dois mundos. Um modelo de gerenciamento que é unificado, mas que de forma muito inteligente mantém o isolamento de falhas entre os locais. Tá, mas o que é isso na prática? Pensa assim, é como ter vários prédios independentes, que são os pods, mas todos eles são administrados por uma única diretoria central, que é o Cluster APC. E é aqui que está o pulo do gato. Isso ilustra o valor principal de forma brilhante. A gente ganha a simplicidade de gerenciar uma rede só, bem grande, mas com a segurança de que, se alguma coisa quebrar em um pod, isso não vai derrubar os outros. Ok, mas como é que o sistema consegue esse equilíbrio tão delicado entre unificar tudo e, ao mesmo tempo, isolar? A resposta, claro, está na engenharia por trás dele. Os pods são conectados por uma rede especializada, a chamada IPN. Pensa nela como se fosse um sistema de rodovias de alta velocidade que conecta os data centers. Ela só precisa fornecer conectividade IP básica. E aqui tem um ponto crucial. Apesar da IPN poder ser construída com equipamentos de rede padrão, ela não é uma estradinha qualquer, não. Ela precisa ter alguns superpoderes específicos. Precisa de suporte a multicast para a comunicação ser eficiente, QoS para priorizar o tráfego de controle. Tudo isso garante que os pods conversem entre si de forma fluida e super confiável. Esse aqui é o grande segredo da resiliência dele. Cada pod roda seus próprios protocolos de controle internos, o que significa que as falhas ficam contidas ali, localmente. Enquanto isso, um protocolo diferente, o MP-BGP, é usado para compartilhar as informações importantes entre eles. Bom, tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas o verdadeiro teste para qualquer design de alta disponibilidade é ver o que acontece quando as coisas dão errado. Essa é a pergunta de $1 milhão. É o clássico cenário de split brain, que todo sistema distribuído que se preze tem que saber lidar com elegância. O cérebro do sistema, que é o cluster APIC, funciona na base da democracia, sabe? A maioria dos controladores precisa concordar para que alguma mudança de configuração seja permitida. Isso evita conflitos. Então, vamos imaginar o cenário. Quando o link entre os pods é cortado, o lado que tem mais nós do EPIC continua com funcionalidade total. Já o lado que ficou em minoria, ele se protege entrando num modo seguro de somente leitura até a conectividade voltar ao normal. E essa tabela mostra, na prática, por que a localização física dos controladores APIC é uma decisão de design tão crítica. O objetivo é sempre garantir que uma maioria clara exista, não importa o tipo de falha que possa acontecer. Certo. Então, qual é o resultado prático de toda essa engenharia super inteligente? Bom, todos esses detalhes de design acabam se traduzindo em vantagens muito poderosas de simplicidade, escala e, claro, muita segurança. E vamos falar de escala. A arquitetura pode crescer para até 12 pods interconectados. 12. Pensa no que isso significa.
12 data centers ou zonas de disponibilidade diferentes, talvez até geograficamente separadas, mas todas operando e sendo gerenciadas como uma única entidade. E essa escala se estende também aos equipamentos. Através desses 12 pods, é possível gerenciar até 500 switches Leaf. 500! E tudo a partir de um único painel de controle, o Cluster APIC. É uma densidade e um alcance de gerenciamento que antes eram praticamente impensáveis. No final das contas, o ponto crucial é que o ACI Multipod simplifica enormemente a operação, garante que a segurança seja consistente em todos os lugares, isola as falhas para que não se espalhem e ainda permite uma escala massiva. Olha, tem uma citação do white paper oficial que captura essa ideia dupla perfeitamente. A facilidade de ter um fabric só, com a segurança de ter vários. No fim das contas, essa arquitetura muda as regras do jogo. Ela transforma aquele desafio complexo de recuperação de desastres em uma característica nativa, gerenciável da própria rede. E isso nos deixa com uma pergunta. Se fosse possível gerenciar todos os data centers como se fossem um só, mas mantendo cada um deles isolado e seguro, que novas possibilidades isso criaria para as aplicações e para o negócio como um todo?